Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar falando sobre a respiração, né? Aula passada, eu passei esse slide para vocês, né, da página 45, né? O caminho que o ar percorre ao entrar pelo nosso corpo até chegar nos pulmões. Agora, a continuação, né? Quando chega no pulmão, o que acontece? Para onde vai esse ar, né? Qual é o caminho que ele percorre? Então, olha só. Descendo pela traqueia, o ar, ele chega aos brônquios, que aqui, ó, imagina uma árvore, né? Aqui, ó, o tronco, aqui são os galhos e esse aqui são os galinhos, né? Olha como parece. Internamente, a traqueia é revestida por células que contêm cílios e produzem muco, que retém partículas de poeira e micro-organismos. Então, isso é importante para que a nossa saúde seja preservada de todas as formas possíveis, né? Imagina os cílios. O que são cílios? Imagina aqui, ó, os nossos cílios, né? Imagina estruturas parecidas com isso. E faz esse movimento que elas acabam segurando partículas que podem adentrar e fazer mal para a gente, né? Ela não vai conseguir barrar tudo, mas uma grande parte ela consegue, tá? Senão a gente viveria doente. Da traqueia, o ar segue em direção aos pulmões, direito e esquerdo. Isso é possível porque a traqueia se ramifica em duas passagens. Então, olha só, ela desce, daí ela vem, vai para um lado e vai para o outro, né? Ela se ramificou. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam em inúmeros tubos chamados bronquíolos. Então, olha só, lembra que eu falei da árvore? Imagina o tronco, os galhos mais grossos, e tem aqueles galhos mais fininhos, que vão ser quem? Os bronquíolos, tá bom? Que vai se ramificar em cada vez mais fininhos. Olha que interessante agora. Na ponta de cada bronquíolo encontra-se um alvéolo pulmonar. O que é o alvéolo pulmonar? Imagina uma bexiguinha pequenininha, um saquinho. E cada pulmão é composto de milhões desses alvéolos, milhões dessas bexiguinhas, dessas bolinhas. Os alvéolos pulmonares são formados por pequenos sacos de ar recobertos por inúmeros vasos sanguíneos muito finos, chamados de capilares. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho o meu alvéolo e o meu alvéolo, ele é o quê? Encoberto assim, né? Ele é recoberto por vasos sanguíneos, bem fininhos, bem pequenininhos, que é chamado de capilar. Conforme vem desses capilares, ele vai ficando maiorzinho, tá bom? Nos alvéolos pulmonares ocorrem as trocas gasosas. Então, esses saquinhos, esses alvéolos, ele fecha e abre assim, dessa forma, tá? Ocorrem as trocas gasosas, num processo denominado de hematose, em que o oxigênio passa para a corrente sanguínea, desculpa, gente, e o gás carbônico é encaminhado para ser eliminado. Então, quando a gente respira, o ar chega no nosso pulmão, vai para os brônquios, bronquíolos, chegou lá no bronquíolo, lá no alvéolo pulmonar, olha só, que é essa estruturazinha aqui, essa bexiguinha. Lá o ar entra em contato com esses capilares, com essas veias fininhas que ali existem, né? O que acontece? Ocorre trocas gasosas. O que é trocar? Já de um lugar, pôr no outro. Pega o oxigênio, ele entra no nosso sistema sanguíneo, né? Por esses capilares, que são umas veias bem fininhas. E aquilo que a gente utilizou no corpo, que tem que ser mandado para fora, é mandado através também dos capilares, certo? Numa troca gasosa sai o gás carbônico, que é quando a gente põe para fora o ar. Observe esse esquema, olha só. Aqui, ele aumentou um alvéolo pulmonar, certo? Então, eu tenho os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Olha aqui, essas bolinhas aqui, certo? Olha lá, o gás carbônico e outros gases passando para o interior do alvéolo pulmonar para serem expelidos e o oxigênio entrando na corrente sanguínea. Então, olha só que legal, o oxigênio entra, é levado pelos capilares, que são veias bem fininhas,
e vão chegando a veias cada vez maiores até o coração, e o coração bombeia esse sangue rico em oxigênio para onde? Para o corpo todo. Aí todas as células do nosso corpo vão utilizar ela, esse oxigênio vai ser utilizado e ele se torna o quê? Através dessa utilização, as células vão produzir gás carbônico, que vem pelo sistema sanguíneo novamente, passa no coração, que manda para o pulmão, aqui nos alvéolos, e os capilares bem fininhos pegam esse gás carbônico, voltam pela traqueia, sai pela boca, né? É uma junção, o sistema circulatório e o sistema respiratório, eles trabalham bem juntinhos aqui, tá? É um pouquinho complicado não explicar os dois juntos, certo? Num dos próximos matérias, a gente vai falar sobre o sistema circulatório, e aí a gente vai juntar esses dois para vocês verem o trabalho em conjunto que é o sistema circulatório e o sistema respiratório. O que é efizema pulmonar? A pessoa lá fumou muitos anos, tem um problema, algum outro problema que aconteceu, né? Os alvéolos pulmonares não conseguem relaxar e fazer esse movimento. Então, o ar, olha só, dificulta as trocas gasosas. O desenvolvimento do efizema está relacionado ao tabagismo, pois a fumaça do cigarro contém toxinas e partículas que lesionam os alvéolos, tá? Então, eles vão prejudicar esse movimento de abrir e fechar dos alvéolos pulmonares. A entrada do ar para os pulmões. Sabe aqui embaixo, sabe quando a gente dá soluço? Por que dá soluço na gente? Porque esse músculo aqui, ó, o diafragma, ele dá um tiltzinho, ele não faz o movimento certo, tá? Olha só, os pulmões estão localizados no tórax, cavidade que separa do abdômen por um músculo chamado diafragma. E os pulmões, e o coração, ele está protegido por quem? Olha só, pelas costelas, olha a importância do nosso esqueleto, né? Eu falo, o nosso corpo é uma máquina, é um encaixe perfeito, é um cobrindo o outro, ajudando o outro, né? Então, as costelas protegem o nosso coração e os nossos pulmões, né? Para inspirar o ar, o diafragma e os músculos intercostais, ou seja, os músculos que estão aqui nas costas, juntamente com esse músculo aqui que fica bem abaixozinho aqui do pulmão, que é o diafragma, eles se contraem, aumentando o volume da caixa torácica e forçando a entrada de ar. Na expiração, quando eu ponho para fora esse ar, o movimento é ao contrário. Os músculos relaxam e diminui o volume da caixa torácica e o ar vai sair com isso daí. Aqui são cuidados com a nossa saúde, né? Olha aqui o espirro. Gente, em época que a gente está vivendo, espirrar assim é até um crime, tá? Quando a gente for espirrar e estiver em lugares públicos, né? Mesmo que você estiver com a máscara, coloque assim no antebraço, ou então faz assim, ó, tá? Por quê? Você evita com que isso, o vírus que você tiver, se você tiver com algum tipo de doença, né, não se espalhe tanto, né? A professora Mal tem rinite, eu espirro toda hora, eu sou alérgica à poeira, esse tempo seco, entendo perfeitamente, mas mesmo assim, por conduta, né, para não assustar tantas pessoas ao lado, põe assim a cabeça para dentro para espirrar, coloca assim no antebraço, nunca coloca a mão, tá, gente? Por quê? A mão a gente esquece, a gente leva a mão numa maçaneta, a gente vai pegar uma comida, a gente coloca a mão em algum lugar e outra pessoa põe a mão também novamente. Então, na mão, não espirrem na mão, tá? Ou se for espirrar, se você já for lavar essa mão rapidinho, tá, se já estiver do lado da pia, não tem problema. Espirra, lava a mão com sabão e pronto. Ah, professora, mas eu passei álcool em gel. Não, é lavar a mão com sabão primeiro, tá? Primeira atitude é lavar a mão com sabão. O álcool em gel é uma ajuda, claro, ele vai ajudar bastante, né? Principalmente quando em lugares, em sala de aula, não dá para ficar saindo toda hora para lavar a mão, essas coisas.
aí sim, álcool em gel, tá? Mas o que mais ajuda é lavar as mãos corretamente, tá bom? E nós temos aqui falando, né, do espirro, né, por exemplo, e o nosso corpo, ele, já falei, ele filtra o ar, né, através do nariz, ele barra impurezas através do nariz, tanto que forma os copozinhos no nariz, né, por conta disso. Para quê? Para evitar chegar essa sujeira no nosso pulmão e fazer com que ele tenha algum problema, algum empecilho, alguma dificuldade maior para que o ar chegue. Ficou alguma dúvida nessa explicação, turminha? Vou passar mais alguns vídeos para vocês após essa explicação, para que o aprendizado de vocês seja cada vez melhor. Qualquer dúvida, só chamar. Até a próxima.